início aqui a nossa apresentação sobre o nosso projeto, que a gente ficou com o sorteador de equipes, né? Enfim, aqui é só o HTML. A gente tem um link que vai para o CSS para a gente conseguir estetizar melhor, né, as informações do nosso HTML, do nosso arquivo. A gente tem aqui o H1, que é o título, temos o label e o input. Isso aqui meio que vai definir o formulário. Aqui o input é onde o nosso usuário vai digitar e vai receber o ID participantes para a gente conseguir modificar tanto no JavaScript quanto no CSS. E aqui é o tipo que é teste, né? A gente quer texto. E aqui do mesmo jeito, né? A quantidade de grupos, o label, que vai definir o formulário, aqui o ID, a gente quer o tipo número, e aqui no mínimo 1. A gente está falando que a gente quer no mínimo um grupo. Bom, aqui temos o botão ID BTN sortear, que como o Carol falou, a gente vai usar tanto no JavaScript como no CSS. Aqui o nome que vai ser exibido lá. Limpar também, que tem a mesma estrutura. Temos aqui o parágrafo info, que o JavaScript que vai definir ele, mas ele vai aparecer a informação da quantidade de grupos, de pessoas, e também aqui a gente tem uma div que vai mostrar o resultado do sorteio. O script, que é basicamente para o JavaScript ter permissão para mexer no nosso HTML. Que o CSS ele não é o foco, então a gente vai mostrar por cima. Por cima. Temos aqui o body, o font family, Arial, sans serif. Também temos as margens, padding, tudo, para não ficar tudo atropelado. O fundo, a cor, aqui no H1 a gente tem definido para ele ser alinhado ao centro, cor azul, com esse hexcode. O label, input e button, que a gente falou, tem aqui a margem, a fonte para ficar mais preenchidinha, o input com margem também, todos eles têm a margem. Aqui o botão tem nenhuma borda. E o border radius 5 pixels para ficar mais redondinho, mais bonitinho. Aqui temos o tamanho da fonte, do font size, em cor branca, PTN sortear, background color azul, cor white e o cursor. Que é quando passar por cima, eu vou mostrar, quando passar por cima não vai ficar setinha, vai ficar uma mãozinha, pra saber que tá naquele botão específico, né? Vou mostrar daqui a pouco. Vou terminar logo de falar aqui, né? Aí a gente tem o ID, né, do botão sortear, hover, que é quando a gente meio que passa por cima, vai vir essa cor mais escura. De original, o botão é uma cor mais clara, mas quando passar por cima vai ficar um azul mais escuro. Do mesmo jeito, o outro botão lá, que é o de limpar, né? Temos a cor do fundo do botão, essa, a cor do que tá escrito branco, o cursor do mesmo jeito que a gente bota a setinha, aí vai ficar a mãozinha, e aqui, quando a gente passar por cima, vai ficar uma cor vermelho mais escuro, porque o de original é vermelho mais claro. Aqui o resultado é um pouco sem graça, não tem nada, mas enfim, é branco. E a única alteração é só a fonte mesmo para ficar em destaque o resultado. Aí as informações, né? As informações aqui que a gente falou no HTML. Essas informações vão ficar em negrito, logo embaixo dos botões. Aí agora a gente vai mostrar. Peraí. Olha, eu corto essa parte. Bom, o hover e o cursor. Eu corto. Bom, o hover e o cursor nada mais é do que isso aqui. Quando eu passo por cima, a mão. O hover, como o Carol falou, nada mais é do que isso. Quando a gente passa por cima, a setinha vira a mão pra ficar mais interativo, o usuário saber que pode clicar. E o hover é essa cor que muda, tá vendo que os botões são mais claros. Só que quando a gente passa por cima, fica uma cor mais forte, diferente, como a gente colocou lá. É isso. Dando início à parte principal, a mais importante, né? Que é o JavaScript. Enfim, aqui de início a gente tem vários. Isso aqui, que é a criação de várias variáveis, const, porque não pode modificar, né? Vou explicar só uma, todas têm a mesma funcionalidade. Enfim, aqui eu tenho a criação de uma variável, const, não é operável, e esse documento, ele tá meio que falando que o JavaScript pode acessar o HTML, justamente a partir do ID, né? Isso aqui, a partir do elemento do ID participantes. Então, do ID participantes, ele tá pegando as informações lá do HTML. Todas as outras têm a mesma função. Agora, na função de sortear, aqui a gente tem o let participantes. Por que o let? Justamente porque é uma variável que pode alterar. Porque como a pessoa vai lá adicionar, ela se altera. Então, participantes input e a variável valor split. O que é esse split aqui com a vírgula? É que a cada vírgula vai separar no array um elemento diferente. Por exemplo, aqui se fosse split D, ia separar cada B. Mas como a gente está definindo pela vírgula, tá aqui split vírgula. Aqui remove espaço extras, como tá falando, participantes. Tá chamando a função aqui, map, justamente para mexer lá no array. E aqui a our function tem, e aqui para remover os espaços. Agora aqui a gente tem mais uma criação de uma variável, né? Aqui só está dizendo que o quê? Que o valor da quantidade de grupos vai ser transformado em number. A gente não quer um valor em string, um valor de texto. A gente quer transformar o valor em número. E agora a gente entra nesse if. Bom, esse if aqui tá querendo dizer o quê? Que, vamos supor, digitei, eu ainda vou dar um exemplo lá, vamos mostrando, né? Que os participantes, se for igual a zero, ou seja, não tiver valor nenhum, e se a quantidade de grupo for menor ou igual a zero, vai retornar, preencha os dados corretamente, né? Lá no próprio site. Vou mostrar aqui agora. Valor zero e valor zero. Agora eu vou sortear. Deixa eu botar os participantes. Carol, Polícia. Aí, quantidade de grupos zeros. Preencha os dados corretamente, justamente. Bom, essa parte de embaralhar a gente realmente não sabia. A gente acabou pesquisando, porque era uma função mais complexa, né? Vai justamente embaralhar os participantes, e aqui ele vai embaralhar, e meio que esse 0,5 é para o valor não sair quebrado. E nem negativo, justamente. Justamente pelo not random, a função do not random. É isso. Bom, agora let grupos, a gente tem o array vazio, justamente porque vai ser preenchido lá. E aqui o nosso laço de repetição for, ele vai rodar no índice 0 até que o índice seja menor que a quantidade de grupos. Então, ele vai rodar enquanto tiver grupo, ele vai incrementar aqui, como a gente tá vendo. E aqui, grupos, push, ele vai adicionar ao final cada elemento, cada valor no array. Bom, essa função aqui, esse for aqui, não é uma função, né? Esse for, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Ele vai distribuir participantes por cada grupo. Primeiro a gente começa pelo índice 0 na nossa array. Enfim, aí enquanto o índice for menor, igual participantes, né? Vai passando de 1 em 1. Essa parte aqui vai escolher em qual grupo o participante vai ser inserido. E o push vai inserir o participante em um grupo, em um array. Bom, esse for, ele serve para, enquanto ter grupos, o índice i
rodando, incrementando, que vai mexer justamente no resultado. Que não tinha nada lá no resultado do HTML, mas aqui no JavaScript a gente adicionou, que é, bom, vai aparecer lá na informação a quantidade de grupos. Então, por exemplo, se eu tiver lá colocar 4 grupos, aqui vai incrementar até ser 4. E aqui também vai contar a quantidade de pessoas que entraram no grupo, quantos foram distribuídos em cada grupo, e é isso. E é essa parte aqui. Temos 2 participantes e 2 grupos. Aqui na informação vai aparecer a quantidade de participantes e os grupos vai mostrar lá as informações, quem ficou em cada grupo e quais os participantes de cada grupo. Que é justamente essa parte aqui. Agora, a última função, que é do último botão, né? Aqui a gente tem os 2 botões, que é justamente o botão que é o de sortear, que é toda essa função aqui enorme que a gente acabou de explicar, e tem a função limpar, né? Que é essa daqui, que limpar vai deixar um valor nulo em tudo que tem lá. Não tem outra explicação, é só isso. Aí quando a gente aperta em limpar, todas as informações vão ser nulas, inválidas. Inválidas não vai aparecer nada, só isso. E assim encerra a explicação do código. Para mostrar, né, agora que o nosso sorteador de equipes realmente funciona, vamos fazer o teste. Já foi inserido aqui todos os participantes separados por vírgula e a quantidade de grupos. Também dá pra aumentar aqui, mas vamos lá, sorteio equipes. Pronto, temos 6 participantes, 3 grupos, e aqui foi o resultado dos 3 grupos. E é isso, terminamos.